Então, boa noite a todos e a todas, né? Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso, deixa eu confirmar aqui, ao nosso sexto encontro de administração estratégica. Sexto encontro, alguns de vocês podem estar pensando, mas professor, hoje é a nossa quinta semana e não a sexta, né? Mas eu considero também aqui, né, e a instituição também, né, a primeira semipresencial como um encontro, né, de aula, né? Então são seis encontros, efetivamente, né? Por isso essa seria a nossa sexta aula, certo? Lembrar a todos, né, que esse link aí, o qual está disponível, é sempre o mesmo, né, até o final do semestre, salvo quando houver algum evento, algo do gênero, né, ou quiçá uma impossibilidade minha de participar, né, mas vai ser sempre o mesmo link de acesso, né, então vocês não precisam nem entrar no aula, se quiserem já entrar direto pelo link, todas as sextas-feiras às 19 horas, tranquilo, tá? Casualmente até hoje aconteceu, né? Eu acabei não colocando o link e eventualmente alguns colegas até acreditaram que talvez não houvesse aula, tá? Foi um equívoco da minha parte mesmo. Eu acabei me concentrando até mais no que ia acontecer nas próximas semanas do que no dia de hoje. Coloquei todo o material do dia de hoje, exceto o link para vocês acessarem, né? Então, peço desculpas aí por mal entendido aí que possa ter havido, certo? Mas aí o pessoal já me ajudou e colocou esse link também no grupo de WhatsApp, né? O que facilitou aí o ingresso de alguns dos colegas e provavelmente isso vai acontecer também ao longo dessa noite, né? Pessoal, gostaria de falar a todos, né, que quem não esteve presente nas últimas aulas, tá, por matrícula tardia, né, pode visualizar todas elas, tá? E especialmente eu recomendo a primeira, porque lá a gente faz o acordo de trabalho, né? E aí também aconselho a responder os trabalhos discente efetivos, tá? Porque eles valem presença e valem nota, tá? Cada um deles vale meio ponto. E a semipresencial vale 1 ponto, né? Então nós vamos ter 2 pontos de trabalhos discentes efetivos, 1 ponto eles não valem meio ponto, tá, pessoal? Desculpa, eles valem 0,4, tá? São 5 TDEs até agora, cada um deles valendo 0,4, né? E a atividade semipresencial, essa sim valendo 1 ponto. Né? E aí os demais 7 pontos da G1 vão ser fechados com a prova, né, que vai acontecer sem ser a próxima na semana seguinte, tá? Mais precisamente no dia 18 de setembro. Tá? Semana que vem, pessoal, se comemora o dia do administrador, mais precisamente o dia 9 de setembro. Né? E em virtude disso, nós temos a Semana Acadêmica da Administração. Né? E na sexta-feira que vem, né, vamos ter, então, uma palestra. Tá? Eu já coloquei aqui, inclusive, o link no aula. Tá? O nome da palestra é Mudanças, Conexões e Tecnologia, com o Luciano Potter, né, aquele mesmo da Rádio Atlântida e da RBS TV. Tá? Para vocês participarem, né, primeiro é necessário vocês se inscreverem, certo? Tá? Eu estou colocando aqui, eu vou apresentar a minha tela para vocês, certo? E já conseguiram, já estão visualizando? Aula 7, 11 de setembro ali, por favor? 11 de setembro, né, o dia das Torres Gêmeas. Sim, sim, prof. Joia, joia. Obrigado, meninas. Então tá aqui, ó, http://bit.ly, né, /programa _carreiras, né?
ou hífen carreiras, enfim. Tá? Nesse link aqui, vocês copiam e colam ele na barra de endereço de vocês, como eu vou fazer agora. Ctrl C aqui, ver se ele pegou. Vamos ver. Aham. Certo? E aí vocês vão ter essas palestras aqui disponíveis, tá? No caso, para nós, a palestra que vai contar é essa do dia 11 de setembro, né? Que acontece justamente, então, no dia em que nós teríamos aula, né? Vocês vão clicar no inscreva-se aqui, né? Vão se inscrever e aí sim vocês vão ter acesso ao link onde vai estar, então, disponível para vocês para assistirem o evento. Eu, inclusive, já vou fazer minha inscrição aqui, né, para vocês verem como é bem simples. Entra com o nome completo. Pessoal, não estranhe, tá? Que meu teclado está com algum problema aqui. Tem que apertar fundo nele para realmente ele entender que eu quero eu estou teclando, né, efetivamente uma tecla. Até já comprei um teclado novo para esse Note aqui e estou aguardando chegar. Fica tranquilo, professor. Partilho do mesmo problema. É? O meu eu... Enter, ele desliga o computador. Tudo de bom. Tá cruel. Tá mais feio que bater na mãe o negócio aqui. Mais ou menos isso. O nome da empresa é por caso de vocês tivessem sido indicados por empresa, né? Aí vai em inscreva-se, né? Sua inscrição foi realizada com sucesso, você pode assistir aqui mesmo no dia do evento, né? Dica, salve este endereço agora, ou acessar o link que vamos enviar para o seu e-mail antes do início do evento. Tá, pessoal? Então, tá disponibilizado aqui, né? Então, como vocês podem ver, eu até copiei aqui o endereço e já vou jogar isso para minha agenda, tá? Então, não sei se algum de vocês já fez isso enquanto eu fazia, né? Mas também podem fazer depois. Sim, prof, já fiz. Joia. Eu imaginei que alguns de vocês iam ser proativos a esse ponto. Valeu, Caroline, por não me deixar só. Terminei agora, senhor, também. Joia. Beleza, Breno. Tá? Pessoal, é importante que vocês se inscrevam, porque vai ter uma atividade relacionada a esse conteúdo, tá? Vejam aqui, né, eu já estou falando da aula que vem, né, mas vejam aqui que no dia 11 de setembro, tá? Para variar só um pouquinho, aqui 11 de setembro, né, tem um mapa mental para vocês desenvolverem sobre essa palestra, tá? E aqui também um item de dúvidas e interação, caso alguém tenha alguma dúvida, né? E na sequência, pessoal, lá na semana seguinte, nós já temos a prova do grau 1, tá? Dia 18 de setembro. E no dia 19, que seria um sábado, né, que é a data prevista para a segunda
semipresencial, vocês terão, né, um texto, né, sobre a dinâmica competitiva do Michael Porter. Aliás, eu digitei errado isso aqui. A dinâmica competitiva não é do Michael Porter, é do Philip Kotler. Feito, corrigido. As estratégias competitivas genéricas são do Michael Porter, mas a dinâmica competitiva é do Kotler. Ó, aqui num deles estava certo, no outro que estava errado, tá? E vão elaborar um mapa mental sobre essa dinâmica competitiva, tá? Mas esse mapa mental aí vocês vão ter até o dia 1º de outubro para postar, tá, pessoal? A gente vai fazer um seminário sobre ele só no dia 2 de outubro, tá? É porque como vocês vão ter uma semana aqui para desenvolver, né, a prova do dia 18 até o dia 24, eu não quis deixar também essa semipresencial até o dia 24 e vocês terem duas atividades para desenvolverem ao mesmo tempo, né? Primeiro se dediquem à prova e aí depois vocês podem se dedicar à semipresencial. Ao mesmo tempo, né, quem quiser eventualmente adiantar, enfim, né, também pode, né, porque ela vai abrir efetivamente no dia 19, né, e ela fica aí, então, praticamente por 2 semanas aí, 2 semanas, né, fica disponível para vocês fazê-la, né, então, fica a critério de cada um, né, eu quis dar um prazinho aí a mais, né, porque vocês não falam isso, né, mas vocês sabem que eu sou um pai para vocês, né, eu até diria que eu quase uma mãe, né, acho que normalmente a mãe é notavelmente, né, aquela que trata com mais carinho ainda, né, os filhos, então é quase uma mãe, né, eu te contar. Hã? Certo. Joia, que nem dizia o meu pai, se ninguém gava, o Zé pontinhos. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos falar então sobre o exercício da aula passada, tá? Eu vou botar aqui na tela o exercício feito pelo Jandler, pelo Leonardo e pela Rafaela. Acho que nesse momento o Leonardo nos acompanha, é o único que nos acompanha do grupo. E aí, professor, beleza? Beleza? Tranquilo. Eu vou ler aqui a resposta de vocês. Se tu quiser complementar alguma coisa, Leonardo, fica à vontade, tá? Beleza. Tá, então aqui, né, aqui a pergunta que eu tinha feito, né, empresas como Walmart, Southwest e Dell, tradicionalmente utilizavam-se da estratégia de liderança total em custos e tornaram-se gigantes do preço baixo. Mas com o tempo, seus concorrentes passaram a adotar um sistema híbrido, ou seja, utilizam essa mesma estratégia e ainda agregam diferenciais, aplicando também a estratégia de diferenciação. E aí a primeira pergunta, então, é como vocês veem essa mudança de paradigma, onde até então as empresas teriam que optar por uma das 3 estratégias competitivas. E aí a resposta de vocês, com o passar do tempo, as grandes empresas perderam uma boa fatia do mercado, pois os concorrentes acabaram ganhando muita força. Esse crescimento se deu a partir da diferenciação e no valor que as pequenas empresas agregavam em seus produtos, forçando as grandes corporações a se adequarem às exigências do mercado. Os consumidores finais são os mais beneficiados dessas concorrências, pois terão acesso a produtos de maiores variedades, qualidades e preços. E o exemplo, a Dell é uma empresa que conseguiu se adequar às atualizações do mercado e hoje em dia não tem mais sua principal estratégia em liderança de custo. A empresa busca agregar um valor a mais ao produto, trabalhando com um portfólio de serviços e fazendo grandes parcerias com grandes empresas de softwares para conseguir entregar uma solução completa ao cliente final. Pessoal, aqui só uma correçãozinha, tá? Por incrível que pareça, né, a Dell, no Brasil, ela é sinônimo de diferenciação.
né? Até porque tem muita marca Xing Ling vendida por aqui, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles iniciaram realmente como líder total em custos, né? Então, é possível, inclusive, fazer isso, né, pessoal? Em um determinado mercado, você entrar com uma estratégia de diferenciação e em outro mercado você usar outra estratégia, né? Foi exatamente isso que a Dell fez, né? Aqui no Brasil, até por essa questão de ser norte-americana, né? De, vamos dizer assim, ter esse peso de nacionalidade, acabou vindo para cá, mas nesse modelo de diferenciação, né? E não no de liderança total em custos, como atuava até então no mercado norte-americano. Quer falar alguma coisa, Leonardo? Não, é exatamente isso, professor. Eu dei o exemplo da Dell, ainda deu a coincidência que eu trabalho no comercial da Dell, então eu tô dentro, eu vivo mais ou menos isso, né? Ah, então, perfeito. Exatamente, aqui no Brasil a gente tem essa diferenciação por como é trabalhado no dólar, agora é muito mais alto se pegar com a Lenovo, com as empresas assim, por isso que essa diferenciação, toda essa questão de serviço vem mais pesada, né? Mas é exatamente, tu abre o Dell.com ali dos Estados Unidos, é preço de varejo, né? Perfeito. Exatamente perfeito. isso. Joia. Não, que bom que tu trabalha lá e pode trazer um depoimento ainda mais firme até do que eu mesmo, analisando de fora, né? E até nas questões que eu botei ali, em questões de grandes parcerias, porque hoje a Dell, ela, que nem teve que hoje não é mais Dell, é Dell EMC, que eles também se formaram, junto com o contrato ali que eles juntaram, né? E é exatamente isso, para conseguir ter essa solução completa. A Dell conseguir botar toda a infra no cliente, desde parte desk, servidor, a software, deixa pronto, né? Então, essa parte que em peso no Brasil mais forte. Show. Beleza. Bom, e depois a segunda questão, né? Tratava de qual seria a melhor alternativa para o grupo Walmart crescer novamente. Né? Aí a resposta do grupo foi: o Walmart, como sendo uma grande multinacional, deve optar por utilizar as 3 estratégias: preço, foco e diferenciação. Preço: promover ainda mais promoções, sendo referência nos preços baixos, e foco: ter sua configuração mais voltada para a venda dos produtos de primeira necessidade, implementando também o atacado e separando os setores de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e vestuário do restante do mercado. Então, pessoal, aí a diferenciação aqui, né? Promover fortes treinamentos com a equipe para se tornar referência em atendimento ao cliente, tendo como objetivo principal o relacionamento saudável e próximo com o cliente. Elevar o seu nível de comprometimento com o público, fazendo mais interações nas mídias sociais e pedindo sua opinião. Grandes empresas como a Walmart têm vantagem sobre as demais. Elas já conhecem o mercado o suficiente para saber onde podem se arriscar. Na sua maioria, sabem com propriedade quem é o seu público-alvo, tendo recursos o suficiente para implementar mudanças e já conquistaram uma gama fiel do mercado. O Walmart investindo em relacionamento com o cliente, sofisticando o atendimento e mantendo a competitividade nos preços tem a chave para o sucesso. Deixa eu liberar aqui para o Lemuel. Pessoal, gostei da resposta de vocês, né? Acho que, de alguma maneira, né, aqui vocês estão unindo as 3 estratégias, né? Eu, particularmente, eu sou um pouco mais tradicional, tá? Eu entendo que ainda eles devam focar nessa questão do preço. Porém, né, em se tratando de uma rede de supermercados, claro, já vou fazer um parênteses aqui, né, pessoal? Todo mundo sabe que, na verdade, a Walmart abandonou a operação aqui no Brasil, né? Hoje, quem controla a marca Big e as outras marcas que o Walmart controlava aqui no Sul é um fundo de pensão, né, que tomou, né, que comprou, então, a operação do Walmart aqui no Brasil. Né? Já é a terceira dona, né, da rede Big nacional, enfim. Né? Primeiro nós tivemos o Grupo Nacional, né, que era o dono, né, aqui o proprietário aqui da cidade de Esteio, inclusive. Ele vendeu para o Grupo Sonai, que é um grupo português,
esse grupo Sonai vendeu para o Walmart e que agora, por sua vez, vendeu então para esse fundo de pensão, né, que administra agora as marcas Big, Nacional, entre outras, né? Bom, mas voltando aqui para a estratégia, vamos considerar que o Walmart ainda fosse dono das marcas Big aqui, né, e Nacional, enfim, né? Uma forma do Walmart trabalhar isso é, de repente, em cada uma das suas lojas, né, das suas marcas, Nacional, Big, né, trabalhar com uma estratégia diferente, né? Isso já vinha acontecendo, né? Os supermercados nacionais, né, da marca Nacional, eles já trabalhavam mais fortemente a diferenciação, né? Nos supermercados menores já vinha se trabalhando isso e no Big se trabalhava sempre preço, né? Eu particularmente entendo que eles deveriam manter essa estratégia, mas, né, agregar serviços que não lhe agregassem custos, tá? Vou dar um exemplo para vocês do Carrefour, né? O Carrefour, se vocês ingressam no Carrefour, né, ou no próprio Atacadão, que é do Carrefour, né, todos eles têm posto de gasolina. Então, tu sabe que tu vai ao mercado, né, e que além de ir ao mercado, tu pode abastecer no mesmo local. Né? Então é um serviço que acaba atraindo, né? Vou unir uma coisa a outra, né? E inclusive normalmente os postos de gasolina deles, né? Seja no Atacadão ou seja no Carrefour, sempre tem preços bem competitivos, né? No combustível. Então normalmente tu casa o público que está procurando preço com o público que está procurando preço no combustível, que está procurando preço também, né, no seu rancho, né, se é que faz rancho mensal, né, é uma tradição que ainda a gente tem, né, lá da época da hiperinflação, né, por incrível que pareça, né, nós temos muito essa ideia de fazer rancho do mês, né, justamente porque nos anos 80, né, não que eu tivesse vivenciado essa época, né, mas no primeiro dia do pagamento era uma correria do povo, né, para abastecer carro, para fazer rancho, enfim, né, porque como havia uma inflação muito grande ao longo do mês, né, do dia 5, vamos supor, se recebesse no dia 5 até o final do mês, né, corria um bom valor de inflação, aí ficava muito mais caro adquirir produtos depois. Então, o grosso era sempre comprado já logo no primeiro dia, né? Recebia era aquela correria, né? Tinha fila em supermercado, açougue, que vocês puderem imaginar. Os anos 80 foram meio caóticos aí nesse sentido, né? E agregaria serviços, então, né? Por exemplo, posto de gasolina, que pode ser terceirizado, né? Pet shop, algo no sentido de repente, de espaço kids, né? Espaços que pudessem ser terceirizados e, quiçá, até agregassem aí um valor de aluguel para o grupo Walmart, né, por estar disponibilizando esse espaço aí, né, com mais serviços, né, justamente no sentido de que a pessoa vá num local, né, e resolva boa parte dos seus problemas do dia a dia, né, enquanto faz o rancho, o pet, por exemplo, dele está sendo tosado, higienizado, enfim. Essa é uma crença minha, né? Isso aqui era uma opinião muito pessoal também de vocês, né, pessoal? Não sei se alguém quer abrir também aí o que respondeu, se o Leonardo quer comentar algo, enfim, fiquem bem à vontade, não me deixem só, tá, pessoal? Não sei se foi nessa turma, mas eu descobri quem é que dizia não me deixem só, né? Era o Fernando Collor, né? Também, não sei por que eu encasquetei com essa palavra, com essa frase, melhor dizendo, uma vez que só ouvi falar dessa época do Collor, enfim, né? Todos vocês também acredito que só ouviram falar, né? Nem tanto, professor. Nem tanto. Ai. Eu ainda lembro que meus pais iam no mercado para fazer o rancho e quando recebiam, faziam o rancho para o mês todo, estocavam comida em casa.
Porque não sabiam quanto que ia estar o preço do alimento no outro dia, né? Subia Exato. de um dia para outro. Exatamente, subia fortemente, né? A Isso gente era só vê o muito pessoal comum. com a maquininha lá do mercado, colocando um novo preço o tempo todo mudando. Exatamente, era uma febre isso, né? É algo impensável nos dias de hoje, né? Mas uma realidade muito presente naquela época, né? Era incrível. Eu me lembro de ir para o posto de gasolina com meu pai também e ficar, ó, agora entreguei, né? Eu ia com meu pai e ficar horas esperando na fila para abastecer o carro, né? Aquilo que vocês viram aí há 3, 4 anos atrás, com aquela greve dos caminhoneiros, né? Com filas dos postos de gasolina, aquilo nos anos 80 era de praxe. Claro, filas menores, porque, na verdade, na época, carro era um bem, vamos dizer assim, que... quero usar uma palavra adequada, era um bem que realmente não era muito fácil de ser alcançado, né? Era tanto que naquela época comprar carro era considerado um investimento, né? Porque o carro acabava valorizando, né? E hoje já não é mais, né? Hoje você compra um carro, esse carro sai, dizem os especialistas aí, no momento que tu arrancou da concessionária, ele já sai valendo 20%, 30% menos. Né? Então é uma realidade bem diferente, né? Mas é bom a gente falar um pouquinho de história para sabermos aí o quanto evoluímos ao longo do tempo, pelo menos nesse aspecto, né? Em outros aspectos, né, ainda herdamos herança lá da época de colônia de Portugal ainda. Mas, enfim, né, com alguém sempre querendo explorar os recursos, né, para obter, e esses recursos aí podem ser recursos naturais, podem ser os recursos financeiros, enfim, sempre tem alguém para querer extorquir o povo brasileiro. Mas, enfim, isso é conversa para um outro momento aí. Certo? Por isso que minha moto tem 30 anos. A PPVA, o troço realmente foi feito para durar. É verdade, é verdade. Hoje a gente tem o que a gente chama de obsolescência programada, né? Para estragar. Exatamente. Né? Justamente para que a coisa continue girando, né? Enfim, vamos lá. Então, pessoal, mais ninguém querendo falar sobre as estratégias competitivas aí, liderança total em custos, diferenciação ou foco, né? De repente que lembre algum exemplo e ainda queira comentar, por favor, fiquem bem à vontade. Eu acho que eu também entendo, né? Eu me lembro que a aula passada, por exemplo, a gente acabou falando um pouco sobre isso do setor aéreo, né, Daiane? Eu lembro que tu contribuiu até comentando do ingresso da Gol no mercado, né, e como isso revolucionou, né, o mercado de aviação, né, na época, né, com os preços ficando mais competitivos, né, era outra coisa que era muito cara também, lá nos anos 80, 90, era viajar de avião, né, hoje eu mesmo agora comprei passagem para São Paulo, ida e volta, mais barata do que, claro, com uma certa antecedência, mais barato do que se eu fosse de ônibus, por exemplo. Né? Eu fiz até a comparação, fui lá no site e olhei e estava mais barato. Né? Sim, a Gol, quando entrou no mercado, ela revolucionou, né? Ela mudou todo o conceito da aviação, que era glamour, e ela tornou tudo mais acessível, né, para Exatamente. Todas as camadas, né, da sociedade. Exatamente, porque né, fomos e viemos, né? Claro, isso já vinha acontecendo nos Estados Unidos, né? Em outros países, na Europa. Vinha, a gente até comentou a aula passada, né? Que na Europa é muito mais barato, às vezes, viajar de avião, né? Entre alguns países do que andar de trem-bala, por exemplo. É mais caro andar de trem-bala na maior parte das vezes do que tu viajar de avião. Né? Claro, para aquelas companhias que a gente chama de low cost, né? Essas são mais acessíveis, né, até mesmo do que o próprio trem-bala, por exemplo. Né, e de fato, né, vamos ser bem honestos, num voo para São Paulo que dura 1h30 aí, contando pouso e decolagem, não tem necessidade nem de lanchar, né, pessoal? Vamos ser bem honestos. Tu come alguma coisa antes de embarcar,
né? E se tiver com fome na volta, né? Considerando que os especialistas, inclusive, dizem que nós deveríamos nos alimentar de 3 em 3 horas, dava para ir e voltar, né? E aí sim comer algo novamente, se a gente seguisse, né, o que os especialistas indicam. É verdade. Não sei se tu sabe, mas o lanche que eles servem a bordo, o intuito não é para alimentar a pessoa, é para distrair ela, para que ela não fique pensando no voo, porque geralmente quem não viaja com frequência tem medo de voar. Isso aí é para distrair durante o voo e não ficar pensando, entendeu? Para diminuir. Tem gente que às vezes tem tanto medo de avião que chega lá na hora e desiste, ou tem um ataque, faz o avião voltar. Isso daí é uma estratégia. A televisão a bordo é uma estratégia, o alimento, comida, refrigerante, isso daí é estratégia por conta disso. Ah, não sabia. Obrigado, Daiane, pela informação, não sabia mesmo. Mas como tu mesmo falou, essas empresas low cost chegaram tirando tudo, né? Daí elas tiraram a alimentação, a barrinha de cereal, a franquia de bagagem, o conforto do avião, eles tiraram tudo para poder praticar um preço mais acessível. Perfeito. Obrigado aí pelo auxílio aí, pela contribuição, né? Algum outro exemplo, pessoal, de alguém lembra aí de algo semelhante em algum outro mercado? Não? Cri. Então, pessoal, vamos então para o assunto da aula de hoje, que nada mais é do que um complemento, né, do conteúdo que nós vimos em termos de estratégias competitivas genéricas do Michael Porter. Inclusive, pessoal, vou dizer para vocês que eu até fico meio em dúvida sobre a ordem dessas aulas. Vocês vão pensar, mas como assim em dúvida sobre a ordem? É que as duas são teorias oriundas, né, dos estudos do Michael Porter, né? Elas têm o mesmo pai e na verdade, elas são, em termos de linha temporal, elas são muito próximas uma da outra, né? São 2 artigos do Porter que viralizaram na época, né? Claro que viralizaram não no sentido que nós temos hoje, né? Mas sim se viralizaram em livros, enfim, né? Em publicações, né? Que nos relacionam até os dias atuais, né? Foi muito forte isso, e foi um muito próximo do outro, né? Então, na verdade, até fico em dúvida em qual ordem apresentá-los, tá? Tanto que, se vocês olharem, deixa eu entrar aqui, 2022, administração estratégica. Se vocês olharem, na aula passada, deixa eu entrar aqui no material da aula passada, escolas, estratégia de posicionamento. Deixa eu entrar aqui. Estratégia competitiva são ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças competitivas e assim obter um retorno maior sobre o investimento. Para enfrentar com sucesso o quê? As forças competitivas. E as forças competitivas é justamente essa teoria, né, a qual nós vamos estudar hoje, né, que são as chamadas 5 forças competitivas, né, do Michael Porter. Então, para se posicionar na indústria, né, aqui lê-se indústria como também empresas comerciais, de prestação de serviço, enfim, né, todas elas estão ligadas nessas 5 forças, né, que, vamos dizer assim, moldam os mercados, né?
vamos pensar o seguinte, a primeira das 5 forças é a rivalidade entre os concorrentes. O que nós estávamos falando agora há pouco? Né? Quando a Gol ingressou, né, no mercado brasileiro, né, fazendo frente à Varig e à TAM, acho que na época a VASP já tinha dado os doces, né? Já tinha ido à falência, não me recordo de alguma outra companhia nesse período mais, né, entre nós, né? Mas o que aconteceu, né? Entrou a Gol e depois entrou a Azul também, teve mais uma aí que entrou e agora também estava... A TAM? A TAM já tinha, a Avianca. A Avianca. A Avianca, isso, era a Avianca, né? Que a Avianca também já teve problemas aí, né? Agora, eu acho que ela até pediu falência, concordar, tal, do gênero, né? A Avianca faliu. A Avianca faliu, né? A Avianca era colombiana, né? Se não estou enganado. Acho que era. Bom, e a TAM virou Latam depois que se uniu com a chilena, né? Com a aviação chilena. Isso, exatamente. Bom, mas o que aconteceu? Aí vocês viram movimentações nesse mercado, né? E, obviamente, quanto maior é essa rivalidade, né, mais eu tenho que me utilizar de alguma daquelas 3 estratégias competitivas genéricas para me posicionar dentro do mercado. Eu vou querer ser, por exemplo, a maior, muito provavelmente eu vou ter que trabalhar com liderança total em custos. Eu vou querer ser a mais rentável. Bom, eu vou trabalhar com diferenciação. Eu quero transportar um tipo de passageiro específico. Eu quero o passageiro classe A, né? Eu vou ter que me focar naquele tipo de passageiro, né? Que voa só, por exemplo, de primeira classe, né? Embora seja meio, para nós, né, soe meio engraçado isso, mas eu ainda conheço, né, colegas professores, inclusive, que tem essa questão de viajar somente de primeira classe, né, especialmente em voo internacional. Eu, particularmente, vou no mais barato, mesmo que tivesse dinheiro, assim, mas enfim. E não são do curso de administração, tá, pessoal? De outros cursos aí, que o pessoal... enfim, melhor não comentar, isso vai virar público no YouTube, né? Mas enfim, acho que todos entendem, né? Inclusive, pessoal, essa rivalidade aqui entre os concorrentes, né, eu diria para vocês que é um dos maiores problemas atuais do nosso sistema econômico do capitalismo, né? Porque na teoria, né, todos os sistemas econômicos, tanto o socialismo como o capitalismo, funcionam às mil maravilhas, né? Só que na prática nós temos alguns problemas, tanto num sistema quanto no outro, né? No socialismo, por exemplo, normalmente o grupo que ascende ao poder quer se perpetuar lá, né? Tanto que a maior parte dos governos socialistas se tornaram ditaduras, né? O pessoal toma gosto pelo poder e quer ficar lá para ad eterno, né? E aí, no momento que começam a ficar lá ad eterno, né, começam a favorecer a si próprios. Então, vamos dizer assim, reparte dos outros para si mesmo, né? E já o capitalismo, que na teoria também a questão da liberdade, da livre concorrência também funciona muito bem, tem os seus problemas. Por quê? Porque em alguns mercados acabou acontecendo que houve a criação de oligopólios, né? Ou seja, eu tenho poucos concorrentes, né, e que algumas vezes ainda, inclusive formam um cartel, né, onde o que acontece? A gente, né, faz um acordo, vamos dizer assim, de cavalheiros e mantemos o nível de serviço que nós oferecemos num patamar que seja interessante para todas as empresas. Vou dar um exemplo para vocês que, para mim, isso é muito claro aqui no Brasil, é o setor de telefonia móvel, né, de telecomunicações e informação, né? De fato, a gente tem poucas empresas nesse mercado, né? E embora, né, a gente possa olhar, todas elas fazem inúmeras propagandas na televisão, nas mídias sociais, né?
nas mídias tradicionais, vocês vão ver que o preço não muda muito, né? Não é algo assim, exorbitante. Claro, tem alguma delas que talvez por ter, vamos dizer assim, por ter um sinal por ter um sinal melhor, por exemplo, cobra mais do que as outras. Mas normalmente, se você for pesquisar, e vamos pegar serviço de internet banda larga ou via fibra ótica. Tá? Se tu for olhar, assim, a diferença de preço é 20, 30 reais entre uma e outra, né? Não é um valor assim, sabe, tão significativo. Por quê? Porque eu tenho 4 concorrentes só. Né? Eu tenho a TIM, a Claro, a Vivo e a Oi. Né? A gente pode pegar a Nextel, mas a Nextel já trabalha com foco, né? Mais em zonas rurais, enfim, né? Tem um perfil de assinantes, por assim dizer, né? E é isso, né? Agora, claro, naquele setor onde realmente eu tenho inúmeros concorrentes, beleza, a gente consegue efetivamente aí, né, ofertar melhores serviços, né, melhores entregas pelo menor preço possível. Agora, onde a gente acontece de grandes grupos comprando outros, né, menores, normalmente o que acontece é que a gente tem uma concentração. Um maior exemplo, até mesmo da telefonia, que eu não posso me furtar de dizer, é o setor bancário aqui no Brasil, que graças a Deus as fintechs começaram a surgir para acabar com essa bandalheira, né, porque, de fato, né, nós somos o país onde a taxa de juros, né, básica da economia, a Selic, hoje está muito baixa, mas em compensação, se vocês forem pedir um empréstimo, mesmo para lidar com situações como a Covid-19, você vai pagar os maiores juros do mundo. Né? Essa exorbitância que é o nosso setor bancário. Né? São poucas empresas, hoje nós temos o quê? Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander. Né? Depois vamos ter os bancos regionais, né? Por exemplo, o Banrisul ou eventualmente alguns outros, mas basicamente são poucos, né? Que a quem a gente pode recorrer e eles nos judiam. Né? Mas enfim, né? Só um desabafo aí, né? Mas para vocês perceberem, né? Que quanto maior a rivalidade, né, que nós tivermos entre os concorrentes, né, obviamente que, né, mais difícil é concorrer nesse mercado. Né? Agora, quando a rivalidade é menor, porque não tem tantas empresas, ou porque daqui a pouco, né, eu tenho um monopólio daquele mercado, né, aí eu estou viajando em céu de brigadeiro, né, como costuma dizer o pessoal da aviação, né, porque aí eu estou tranquilo. Né? E é por isso, pessoal, que muitas empresas procuram, né, o chamado Oceano Azul. Não sei se vocês já leram, tá? Um livro que eu recomendo que vocês leiam, A Estratégia do Oceano Azul, né? Até porque está linkada com essa disciplina, é justamente isso, né? Tu procurar inovar, né? Lançar algo novo, algo diferente, justamente para te diferenciar da concorrência, né, e largar na frente. Né? Eventualmente tu vai ter outros competidores que vão procurar te copiar, mas eles ainda vão estar, né, atrás, nadando contra a maré, né, já que tu foi o cara que abriu efetivamente aquele novo oceano. Né? Aliás, falando em novo oceano, né, eu ontem mesmo estava lendo uma reportagem que há uma movimentação de placas tectônicas no continente africano, né, e cada vez mais há uma separação do continente, né, e claro que isso, com o passar de muitos anos, eles falam até em 10 milhões de anos, o continente africano tende a se dividir, né, com a criação de um novo oceano, efetivamente, assim como existe o Mar Vermelho, por exemplo, né, que separa duas regiões, né, lá no
no continente entre a África e a Ásia, ali no Oriente Médio, né? Assim também deve acontecer no continente africano, né? Vocês vejam que o professor também é cultura em outros aspectos. É brincadeira, mas achei interessante fazer essa analogia que, de fato, né, tá se criando um novo oceano, por assim dizer. Né? Depois da rivalidade entre os concorrentes, outros importantes aspectos a serem observados em relação às forças competitivas, ou seja, aquelas forças que moldam o mercado onde nós estamos inseridos. Nós temos a ameaça de novos entrantes, né? Eventualmente empresas que venham a ingressar no mercado onde nós estamos atuando, né? Seja ofertando o mesmo produto que eu, seja ofertando um produto diferenciado. Agora, me vem à cabeça muito um exemplo da Apple, né, frente à IBM lá nos anos 80 também, né? Acho que eu sou um pouquinho saudoso dos anos 80, né, porque vira e mexe eu recordo dessa época, né, mas ali aconteceu um movimento bem importante, né, onde a Apple lançou o primeiro computador pessoal e a IBM, que atuava naquela época muito fortemente nos mainframes, né, que eram aqueles computadores gigantescos utilizados no meio empresarial, geralmente com aqueles cartões perfurados, achou que as pessoas não iam querer computadores pessoais. Para que computador pessoal? O que as pessoas vão querer com um computador? Né? E aí, nisso, a Apple lançou o Lisa, né, que era Lisa por conta do nome da primeira filha do Steve Jobs, e aí, por consequência, né, angariaram aí uma clientela gigantesca na época. Né? Embora depois eles tenham perdido, vamos dizer, essa vantagem, né, de ter sido pioneiros, depois acabaram suplantados aí, entre outros pelo Bill Gates, né, muito por conta do seu sistema operacional, né, que começou a ser vendido em todas as mais diferentes máquinas, né, das mais diferentes marcas, inclusive da IBM, né, e aí a Apple na época ficou um pouco para trás, mas depois soube se reinventar novamente sob a égide do Steve Jobs, né, especialmente com o iPod, né, e depois iPad, depois o próprio iPhone, né, voltou a figurar aí entre as empresas mais influentes, né, desse nosso século. Né? Então, eu tenho ameaça de novos entrantes, podem ser empresas pequeniníssimas, né, como era o caso da Apple na época, né, onde a IBM, né, quando, vamos dizer assim, foi tomar conhecimento da Apple, né, a Apple já tinha estourado, né, em vendas efetivamente. Né? E é um caso muito parecido com as próprias fintechs que a gente comentou antes, né, com as financeiras baseadas em tecnologia, né, como o Nubank, entre outras, que acabaram ingressando aí nesse mercado financeiro, né, e mexendo bastante aí, né, nesse mercado que até então era dominado por muito poucos. Né. Então, e de fato, um tempo atrás, eu mesmo, acho que o ano passado, quando ministrava essa disciplina, né, citei um artigo, enfim, onde ainda os bancos nem viam exatamente as fintechs como concorrentes, mas ou eles, né, queriam fazer esse discurso externo e não admitir, ou eles estavam cegos, porque era uma coisa que era uma obviedade, né, e hoje ainda muito mais, né, hoje se vê cada vez mais eles falando sobre, né, e alguns bancos, inclusive, até criaram fintechs, né, menores, no caso, né, dentro da estrutura do grupo do banco, justamente para ter maior poder de agilidade e fazer frente a essas fintechs. Né. Eu mesmo tenho conta no Bradesco, e o próprio Bradesco é dono do Ágora, né, que é da Ágora Investimentos, né, que, por exemplo, busca pessoas que tenham
perfil de investimento em renda variável, por exemplo, né? É um exemplo, ou em renda fixa, mas em CDBs, em outras aplicações aí do gênero, né? Em dívidas em papéis de dívidas do governo, etc., né? Que são comercializados, né, como investimentos. Né? Além da ameaça de novos entrantes, né, eu tenho a ameaça de produtos substitutos. Né? E aqui produtos substitutos no sentido de que venham a substituir o meu produto. Vou dar um exemplo para vocês, as câmeras digitais, né, pessoal? Há um tempo atrás, a Sony era a líder na venda de câmeras digitais, né? Mas hoje, pessoal, quem de vocês tem uma câmera digital? Eventualmente, algum de vocês que seja mais apaixonado por foto, tenha uma câmera digital, né, que seja só câmera digital, né, ou que de repente trabalhe com fotografia, né, eu já tive alguns alunos em administração, fotógrafos, inclusive, né, mas fora esse perfil, todo mundo utiliza hoje a câmera do seu próprio celular, porque evoluíram muito, né? De pelo menos aí uns 5, 7 anos para trás. Né? Eu me lembro que acho que 2012, 2013, eu ainda comprei uma última câmera digital da Sony. Né? Mas hoje está guardada em algum lugar, ou foi até fora. Né? Então, né, como mudou isso rapidamente, né, entrou um produto, né, e que a Sony talvez não tenha, né, pudesse ter utilizado justamente, né, o fato de ter essa expertise em termos de câmeras fotográficas para sair na frente das demais com o celular. Né, com o celular que tirasse fotos com resolução, por exemplo, mais altas que da concorrência, né, tivesse sabido trabalhar com essa questão, né, mas infelizmente parece que não foi o caso. Né? Então, isso é um produto substituto, né? Uma vez que ele entra, né? Não é exatamente o mesmo produto, mas acaba substituindo o meu. Né? A gente pode usar também aí como exemplos de produtos substitutos algo bem mais simples, como presunto e mortadela. Né? Se daqui a pouco o presunto está muito caro, daqui a pouco eu compro mortadela para substituir. Né? Se o Nescau está muito caro, daqui a pouco eu compro Nescafé em pó, né, o café solúvel, né, para utilizar no lugar do Nescau, por exemplo, para dar para minha filha, né. Dificilmente eu faria isso, mas enfim, eu lembro que na minha infância eu tinha amigos que não tomavam Nescau, porque o Nescau era caro, né, o pai e a mãe compravam café com leite, né, e nem era o solúvel, faziam um café e misturavam com leite, ponto. Mas enfim, né, até os tempos eram outros também, os valores eram outros, enfim. Né? Depois, eu tenho o poder de barganha dos fornecedores e tenho o poder de barganha dos compradores nesse mercado. Né? E aí, vai muito da relação deles em relação à minha empresa. Né? Aqui eu digo em relação ao tamanho deles em relação à minha empresa. Vou dar um exemplo para você. Se um dos meus compradores é a General Motors, né, em geral, todos os fornecedores, né, 90% dos fornecedores da General Motors são menores que ela, por maiores que sejam. Né? Por maiores que sejam, eles são menores do que a General Motors. E, por consequência, o poder de barganha dessa empresa, né, da General Motors, em relação, né, a minha empresa, supondo que eu fosse uma das sistemistas ali da GM, é enorme. Né? Então, para a General Motors é muito, muito simples. Né? Daqui a pouco desenvolver um outro fornecedor, né, que ofereça preços, né, ou produtos, né, mais em conformidade com as especificações dela, se eu, por um acaso, não atender. Então, o poder de barganha desse comprador é muito forte, né? E aí é uma questão importante aqui também, né? O quanto eu fico na mão, por exemplo, de um único comprador. Né? Isso é uma situação, embora eventualmente possa ser muito vantajosa, porque normalmente são assinados contratos aí de no mínimo 5 anos de fornecimento,
né, e que podem me garantir um bom retorno financeiro, por outro lado, eu tenho que cuidar para não ficar refém desse único comprador, né, ou desse grande comprador, né? Eu já vi casos aí, enquanto consultor, de pequenas indústrias aí de condimentos, né, tipo ketchup, mostarda, maionese, que foram pressionadas pelas redes supermercadistas, né, a, né, produzir ketchup, mostarda e maionese com a marca do comprador, no caso do Carrefour, ou do Nacional, ou do Zafari, né, e acabaram produzindo, né, assinando contratos de exclusividade e produzindo só para aquele comprador, né, o que num primeiro momento era muito bom, depois se tornou um pesadelo, né? Então há de se cuidar nessas questões aí, né, para não ficarmos reféns de um único comprador. É claro que a gente vai ter alguns clientes que vão ser os grandes responsáveis por parte do nosso faturamento, né? Mas a gente também tem que procurar diversificar, né? Não colocar todos os ovos, né, no único cesto, porque, né, eventualmente, se esse cesto cair no chão, né, pode quebrar aí todos os meus ovos, né? Então, é interessante essa diversificação. Claro que isso muito de crença minha, por assim dizer, né? Depois, o poder de barganha dos fornecedores, né? Que também, né, vamos pensar agora na General Motors, né, com os seus fornecedores. Como a General Motors é maior que os sistemistas, o poder de barganha dela frente aos fornecedores é grande. Agora, pode acontecer outras situações, né, onde muitas vezes o fornecedor ele é único para uma determinada matéria-prima, né? Então vamos pensar aí que eu trabalho, né, uma matéria-prima que eu preciso para produzir o meu produto é o minério de ferro, né, que só a Vale do Rio Doce produz, né, aqui no mercado nacional. Eu sou refém. Quanto eles quiserem cobrar, eu vou ter que pagar, né? Então pode acontecer isso, né? Daqui a pouco o meu fornecedor ser tão maior que a minha empresa, né? E daqui a pouco ele dominar sozinho um determinado mercado, e aí, por consequência, eu viro refém desse fornecedor. Tranquilo, pessoal? Estão conseguindo acompanhar até agora? Alguém lembra de algum exemplo que queira citar? Por favor, não me deixem só. Coca-Cola? Coca-Cola, né? Eventualmente. Ela é tão grande no mercado e ela fornece, às vezes, para mercados pequenos, para armazéns. Perfeito. De bairro. Perfeito. Tanto é que o que aconteceu, né? Quem é que falou mesmo agora? Desculpa. A Daiane. Daiane, desculpa. Não tinha reconhecido a tua voz, né? Porque eu perco o contato visual com vocês. Sim, Daiane, de fato, é um exemplo, sim. Inclusive, né, vocês devem ter visto, nos últimos 10 anos para cá, o surgimento de diversas redes de cooperação, né? Por exemplo, Unimax, Unisuper, H-Pharma, entre outras, né? Eu tenho um amigo que ele é consultor de redes de cooperação, né? Ele trabalha focado nesse tipo de rede, né? O André, até publiquei uns artigos na época que nós fomos colegas de mestrado, né, com ele. E justamente isso que eles procuraram evitar, né? O que acontecia? Como eles eram muito pequenos para negociar preço, até então a Vonpar, que fornecia Coca-Cola aqui no estado, agora é o Grupo FENSA, né? Eles acabavam tendo preços muito pouco competitivos em relação ao que as grandes redes supermercadistas ofertavam. E aí o que se pensou? Em formar, então, redes de cooperação, né,
com diversos membros, né, justamente para eles comprarem em conjunto e aí ter maior poder de barganha frente à Coca-Cola e, obviamente, todos os demais fornecedores que eram muito maiores que eles, né? Então, aí, um exemplo bem interessante, né, de como também, daqui a pouco, repensar a dinâmica dessas forças competitivas, né? Daqui a pouco eu tenho um problema, de que forma eu posso agir para minimizar esse problema, né? Então, aí um exemplo bem interessante aí, né, justamente para conseguir barganhar, né, de uma melhor forma junto aos fornecedores, né, em conjunto, né, me unindo a outros que também tenham a mesma dificuldade, né? Perfeito aí o exemplo, obrigado pela contribuição, Daiane. Joia? Mais alguém? Tranquilo? Joia. Bom, pelo menos eu vi que vocês estão prestando atenção, né? A Daiane ingressou ali e deixou o comentário muito pertinente. Atenção, prof. Joia. Né? Inclusive, né, eu falo isso mais brincando, enfim, né, cada um tem a liberdade, né, daqui a pouco alguém quer lavar a louça e ficar só escutando a minha voz e se aprender assim, beleza, né, e também, o bom é que fica gravado também, se daqui a pouco alguma coisa não entender, pode ir lá pegar, retomar, isso é tranquilo, né, mas eu brinco com vocês assim, para me darem algum retorno, até para me saber que vocês estão me escutando, né, porque como a gente coloca aqui na apresentação, a gente acaba perdendo o contato visual com vocês, né? E aí, por consequência, eu fico, né, meio sem saber. Será que estão me vendo ainda? Será que a conexão caiu? Enfim, né? Eu me lembro de um colega de vocês, semestre passado, me comentou que teve um professor, acho que deu meia hora de aula para ninguém, né? Ele achou que estava conectado, né, e quando viu ele estava fora do ar, você foi se dar conta que tinha dado aula para ninguém quando viu no celular mensagem dos alunos dizendo que a conexão dele tinha caído. Então, por isso eu vira e mexe, preciso ver se vocês me escutam, se me veem, né, se me ouvem. Faz parte, né, inclusive... esses dias eu vi, acho que foi naquele programa no Zorra Total, mostravam uma pessoa, né, tipo, como se tivesse no período pós-pandemia, né, e ele perguntando se as pessoas, né, ele com flip chart aqui, né, nem no computador ele estava, perguntando se as pessoas estavam vendo a tela dele, né, justamente por já estar viciado nessa questão, né, nesse questionamento. De fato. Hein, prof? Oi, virou sim. Até meme, né? Exato, virou até meme. Tá vendo? Vocês estão vendo a tela? Vocês estão vendo? Virou meme. Exatamente, né? Porque isso é algo bem recorrente, né? Eu acredito que, assim como eu estou apresentando a aula para vocês, né? Eventualmente também vocês acabam tendo que apresentar algo, né, para os seus colaboradores, para a chefia de vocês, enfim, né? Isso tem virado uma rotina constante, especialmente para quem está em home office, né? Bueno, então aqui, na verdade, só complementa o que eu falei, né? Rivalidade entre os concorrentes, né? Uma vez que a empresa pode estar no mercado onde haja um monopólio, um oligopólio ou livre concorrência, né? Claro que o cenário ideal seria o de livre concorrência, onde muitos, né, estão concorrendo, né? E, claro, o cenário ideal para os consumidores, né? Eventualmente para quem está vendendo, se ele tiver num monopólio, nada mal, né? E aí tais aspectos eles vão afetar a empresa, né, como alto investimento em tecnologia, baixo ou elevado grau de endividamento das empresas do setor, custos baixos ou altos, etc. Né, tudo isso varia conforme o grau de rivalidade que existe entre os concorrentes. Depois a ameaça de novos entrantes, a existência ou não de barreiras substanciais à entrada de novos concorrentes no seu negócio. Então, isso aqui é importante, né, nós visualizarmos
né? Sempre. É fácil ou é difícil de entrar alguém novo no nosso mercado? Né? Em alguns casos, depende do mercado onde tu esteja inserida, né? Claro que hoje em dia a gente pode dizer que quase que para tudo é difícil por conta dessa pandemia, né? Mas dependendo do mercado no qual eu esteja inserido, vou dar um exemplo para vocês, o mercado de roupa feminina, por exemplo, que nem a minha esposa vende. É um mercado que não tem grande barreira, né? Tem um investimento inicial, claro que varia conforme o porte do negócio, mas não é um investimento gigantesco assim para abrir uma loja semelhante ao que minha esposa tem, certo? Agora, para abrir uma loja de departamento, estilo Renner, estilo Riachuelo, C&A, enfim, aí já é mais complicado. Então, isso vai variar bastante conforme, né, o mercado em que eu esteja inserido, né, eu enquanto empresa. Algumas barreiras podem ser, né, possível ingresso mediante concessão pública, né, eventualmente eu estou num mercado onde só pode ingressar um novo concorrente se houver um processo de licitação pública, por exemplo, caso dos ônibus. Né, então, em princípio, né, eu ando em águas tranquilas, claro, alguém vai dizer, não, mas hoje o mercado de transporte público, inclusive, é deficitário, sim, né, mas durante muitos anos foi superavitário, né, uma vez que eram poucas empresas, né, em Porto Alegre ainda há um número maior, mas, por exemplo, aqui em Canoas, Gravataí, aqui era Sogal, Gravataí é Sogil, em Cachoeirinha Vicasa, em Caxias era Visate, eram empresas únicas, né? Viamão é só Viamão. Exato, né? Então eram locais onde não existia concorrente, né? E essas empresas, obviamente, tiveram lucros bem interessantes aí no passado. Claro que essa realidade hoje, com o mercado de mobilidade via aplicativos, mudou muito, né? A dinâmica desses mercados, mas, né, durante um bom tempo foram oceanos azuis, por assim dizer. Né? Alto investimento, burocracia. Um setor que ainda é um oceano azul é o de cartórios, né, pessoal? De tabelionatos, melhor dizendo, né? É uma beleza. Aqui em Canoas, por exemplo, tem 2. Em Porto Alegre, sim, tem um número mais significativo, mas também não são tantos assim. Em outras cidades é um único, né? E isso é algo que vem passando de pai para filho, né? Agora, algum tempo atrás, é que houve mudança na lei, enfim, né, para que não ficasse aí quase como capitanias hereditárias, né? Lembram lá quando vocês estudaram em história que as capitanias hereditárias eram pedaços de terra que eram dados para alguém, né, e que depois eram repassadas aos filhos, aos netos, porque adivinham da hereditariedade, né? O setor de tabelionatos estava nesse nível aí, quer dizer, ainda é, né? Agora para as próximas concessões é que isso deve mudar um pouco, né? Todavia, mesmo em locais tranquilos, em oceanos azuis, nunca é bom confiança em excesso, né? Sempre tá com um olho no peixe e outro no gato, como dizem, né? Depois, a ameaça de produtos ou serviços substitutos ou substitutivos, né? Quando os clientes têm outras opções de escolha que substituam os nossos produtos e serviços. Né? Obviamente que, havendo substitutos, a lucratividade do setor tende a diminuir em face de uma maior competitividade ainda, né? Porque além de estar cuidando do meu mercado em específico, né, eu ainda tenho que estar cuidando eventualmente daqueles outros produtos que possam estar substituindo o meu, né? E aí isso obviamente gerar uma guerra de preço maior ainda, né? Se eu tiver grande concorrência no meu mercado e ainda tiver essa possibilidade de substitutivos, né, aí, de fato, a situação fica ainda mais complexa. Depois aqui o poder de barganha dos fornecedores, né, quando os fornecedores são exclusivos ou maiores que a empresa, né, podem exercer sua vantagem elevando os preços de peças, componentes ou matérias-primas que lhes fornece, né, aquele exemplo que eu passei para vocês, que até a própria Daiane citou com
com o brilhantismo aí da Coca-Cola, né, que tem um grande poder de barganha, né, frente aos próprios fornecedores, né, e aos próprios compradores, principalmente aqueles mercados de menor porte, né, que precisaram, inclusive, né, para lidar com a Coca-Cola e outros grandes, formarem redes de cooperação, né, e aí dessa forma diminuem a força competitiva da organização, né, uma vez que o poder desses fornecedores seja muito grande, e o poder de barganha dos compradores, né, quando eles são exclusivos ou maiores que a nossa empresa, eles podem exercer essa vantagem forçando os preços para baixo, né, exigindo serviços extras ou controle de estoques, né. O que alivia um pouco isso, né, pessoal, hoje em dia, é que as empresas estão trabalhando numa perspectiva mais horizontalizada e nessa perspectiva, né, onde os fornecedores têm papel importante, elas têm que trabalhar de uma forma mais cooperada, principalmente com aqueles fornecedores que são fornecedores de itens estratégicos da empresa, né? Mas geralmente naqueles itens que não são estratégicos, a perspectiva é sempre do ganha-perde, eu ganho e tu perde. Sim? Quem fala? E quando um setor inteiro é forçado, que nem o que está acontecendo com nossos supermercados hoje em dia? Tu diz quando todo o setor... Que nem a Associação Brasileira de Supermercados está sendo pressionada a aumentar os preços por causa das exportações, né? Então, aí nós temos a intervenção do Estado na economia, né? Há de se analisar a situação, né? É sabido que o mercado não reage muito bem com essa mão visível do Estado, né? Quando a gente fala em economia, a gente fala da mão invisível, né, da economia, né, que se autorregula, né, a partir da competitividade, mas a gente sabe que há momentos que daqui a pouco o Estado pode vir a ter que intervir justamente para frear um pouco esse ímpeto, né, por ganhos do mercado, né? Hoje o dólar, o preço que está, muitas vezes é bem interessante para os produtores locais, em vez de venderem no mercado nacional, exportarem, né? E aí, efetivamente, né, até para garantir o fornecimento interno, né, e a um preço que não seja exorbitante, pode ser necessário o Estado intervir, né? Mas aí é só com intervenção do Estado. Nesse caso, em geral, pela pressão do Estado, né? Que segundo o Estadão, já teve apelo, né, da presidência solicitando patriotismo nos supermercados para baixar os... Exato. O problema é que todo mundo, isso em geral, né, as pessoas levam os lemas de campanha para os outros e não para si próprios, né? Tipo, eu apoio, vamos citar aqui, né? Eu apoiei, vamos dizer assim, o presidente atual, mas na hora de, vamos dizer assim, de ser patriota e, né, fazer a minha parte, eu não quero. Isso, pessoal, assim, sendo bem honesto com vocês, né? Eu particularmente, tá? Claro que alguns de vocês podem divergir, né? Até temos um colega que é filiado ao Partido Novo, né? Com o qual eu tenho bastante afinidade, inclusive, né? Mas eu confesso que eu vejo com certa reticência essa questão de desregulamentação total, né? Eu me lembro que, bom, não é segredo para ninguém, né, Lemuel? A gente até comentou já sobre isso em aula, que eventualmente essa, vamos dizer assim, essa desregulamentação da aparelhagem do Estado total, né, ela também pode deixar a desejar,
né, visto que, infelizmente, né, pessoal, vamos pensar em reforma trabalhista. Vou dar um exemplo significativo para vocês, tá? Muitos empresários, e eu até acredito na boa-fé desses empresários, afirmavam que com uma reforma trabalhista poderiam pagar, inclusive, melhores salários para os seus colaboradores, né? A gente sabe que, no final das contas, a reforma trabalhista penalizou o colaborador, não gerou tantos ganhos para as empresas, porque, na verdade, o principal problema não é a empresa e nem o trabalhador, e sim todos os impostos os quais as empresas têm que recolher em cima do trabalho dele, né? Mas, enfim, pessoal, ok, vamos desregulamentar a legislação trabalhista, vamos colocar, né, flexibilizar o acordo entre as partes, né, enfim, né, prevalecer o acordado sobre o legislado. Só que assim, pessoal, eu tenho boa fé, realmente quero pagar melhores salários para meus colaboradores, tá? Beleza, eu dei um aumento aí de R$1.000, vamos supor. O cara ganhava 1.000, né, que era o salário mínimo na época, eu vou dar 2.000. Tia, eu vou fazer isso. O problema é que 4, 5 concorrentes meus não vão fazer a mesma coisa. E o que vai acontecer? Eles vão ficar com custos menores que os meus. O que vai acontecer depois? Eu vou ser pressionado para ter preço competitivo, a daqui a pouco ter que demitir esse cara que eu contratei pagando mais. Infelizmente, o mercado vai se regular sempre pelo custo mais baixo. Então, se, por exemplo, eu tiro o salário mínimo, não sei quanto é que as pessoas, vai ter gente ganhando aí, né? Não sei exatamente o quão baixo vai ser o valor pago para as pessoas. Não é porque o meu patrão é perverso, e sim porque ele tem que se manter competitivo. Vocês percebem que sempre vai ter alguém para roer a corda, né, nessa hora. Então, particularmente, eu vejo com certa reticência, assim, não haver alguma intervenção do Estado, né? Por mínima que seja, ela tem que acontecer, né? Seja via legislação, seja via Conselho de Defesa Econômica, né, o CAD, né, que normalmente fiscaliza os processos de fusões e aquisições de companhias aqui no país, né? Eu acredito que isso tenha de se manter, né, porque, infelizmente, as coisas no papel, né, na literatura são bonitas, né, mas na prática nem sempre é tão tranquilo assim. Eu vi que alguém me abriu o microfone, por favor. Fui eu, Soracho. Eu estava puxando para outro lado agora. Eu tenho um exemplo de falha na barganha de supermercado. Supermercado grande, inclusive. O Zafari, ele tem uma mania, digamos assim, de querer exclusividade dos produtos, de produtos bons. E eles tentaram fazer isso com o salsichão Borussia. Eles tentaram barganhar a exclusividade, eles tentaram fazer um acordo que a Borussia só vendesse o salsichão, a indústria toscana deles, só para o grupo, a companhia Zafari Bourbon. Só que a Borussia não aceitou, porque eles têm muitos mercados pequenos que compram deles, e a Borussia disse, não, a gente não vai fazer esse contrato de exclusividade com vocês. E pode notar que o grupo Zafari Bourbon não vende mais a salsichão da Borussia. Exatamente. E vocês viram o que a marca Borussia fez? Não sei em todas as unidades, tá? Mas aqui no Bourbon Canoas, em frente ao Bourbon Canoas, tem uma distribuidora da marca Borussia. Sim. Tem uma na Avenida Ritter, em Cachoeirinha também. Também, né? Justamente para contrapor essa estratégia. Além de vender nos próprios pontos de venda menores, né, em outros supermercados, eles também criaram pontos de vendas próximo ao Zafari, né? Como uma forma, vamos dizer assim, de certa maneira, de desafiar, né, o poder que o Zafari imaginava que teria sobre eles, né? Bom exemplo, obrigado. Boa intervenção aí, Caroline. E, pessoal, aqui
Professor. Sim, por favor. Não foi a Caroline, foi a Brenda. Ah, desculpa, Brenda. Então, o crédito a quem é de direito, Brenda. Jóia. Depois aqui, pessoal, estudos sobre as franquias BR Mania. Né? Aqui se avaliou justamente os concorrentes, né? A participação de mercado de cada um deles, né? Então, por exemplo, a Stop Shop, a MPM lá dos postos Ipiranga, a BR Mania, a Select, a Star Mart, né? A participação de mercado de cada uma delas. E vejam que aqui é um mercado, né, especialmente aqui, bem dividido, né? 1/4 do total de participação com a Stop Shop, muito próximo disso a MPM, não muito distante a BR Mania, e a Select dos postos Shell. Né? A Star Mart, eu recordo, eu confesso para vocês que eu não me lembro de qual bandeira era. Né? Mas, então, aqui a participação de mercados, a gente vê que é um mercado bastante competitivo, né? Não precisa muito para a BR Mania, né? Se daqui a pouco suplantar a MPM ou a Stop Shop, né? Porque ela é detentora de 21% desse mercado, enquanto a líder 26%. Né? Se a gente pegar as margens de erro do IBGE, né, de 3 para mais, 3 para menos, inclusive essa alternância aqui entre a MPM e BR Mania seria bem possível, né? Uma vez que daqui a pouco uma delas pode ser um pouco maior, sim. Bom, aí se averigou, né, quem eram os compradores, né, os principais compradores. Então, mulheres 33%, homens 67%, boa parte deles, a maior parte deles das classes A e B, né, porque a gente sabe que o cômodo, né, a comodidade, ela sai mais cara, né, o fato deles ficarem, né, abertos 24 horas, né, acaba por né, a boa parte das vendas deles se concentrarem em horários, né, que não há muitas opções, né, e aí por conta disso os preços são mais elevados. Né, a idade normalmente dos compradores, né, o perfil maior é de maiores de 18 e menores de 40 anos, né, com cultura elevada, né, isso até por conta das classes a que pertencem, e solteiros, né, geralmente muito movidos então pela comodidade, daqui a pouco comprar uma comida pré-pronta, né, coisas do gênero aí, né, nesse sentido. Então aqui um retrato dos compradores, né, e aqui do poder de negociação deles, né. Como clientes das lojas de conveniência predominam os homens, tendo a maioria a nível superior, idade entre 20 e 40 anos, bom posicionamento profissional, com alternativa de consumo em diversos pontos da cidade. Geralmente, muitas vezes, a pessoa que vai até um posto de conveniência vai até de carro, né? Então, com a proliferação, vamos dizer assim, desses postos de conveniência, né, as opções acabam se tornando maiores, mesmo que em horário, né, onde as opções sejam mais restritas de produtos substitutos, que no caso são identificados aqui a partir dos supermercados, né? Especialmente aqueles que venham instalar seus próprios postos de gasolina dentro das suas instalações, como é o caso do Grupo Carrefour, né? Isto é o caminho oposto da conveniência, né? Que é instalada nos postos. Aqui, como empresas entrantes, né? Vocês vejam, por exemplo, algumas delas, né, vocês não veem em postos de gasolina, mas vou dar um exemplo para vocês aqui, né, o Burger King, por exemplo, hoje tem uma loja ao lado de um posto Shell aqui em Canoas, e tenho certeza que talvez vocês recordem de algum McDonald's ou Subway ou próprio Burger King, né, ou outros até, próximos ou dentro de postos de gasolina. Né? Então, que acabam, né, sendo substitutos, né,
ou melhor dizendo, novos entrantes, né, nesse mercado de certa maneira. As ameaças aqui, então, franquias que atuam no segmento de fast food e estabelecem nos drive-thru, atendendo aos consumidores que acessam a loja a pé ou de carro, né, instalam suas lojas no shopping ou em pontos estratégicos na rua, muitas vezes até próximo dos próprios postos, né, ou hoje em dia até dentro deles. Aqui os principais fornecedores, vejam que aqui, talvez aqui o maior calcanhar de Aquiles dos postos de conveniência, né, são justamente a questão dos fornecedores, né, há uma quantidade grande de fornecedores e geralmente para a loja de conveniência em específico, né, não se compra em tão grandes quantidades, né, mais ou menos naqueles moldes dos armazéns, mini-mercados e padarias. Entretanto, né, como eles acabam sendo uma rede franqueada, né, aqui também há possibilidade de compras em conjunto, né, com as várias franquias BR Mania, né, justamente para ter um maior poder de negociação dos fornecedores. Né. Aqui a análise, então, disso, né, face a pequenas quantidades de mercadorias que são compradas pelas lojas BR Mania adequadas ao estoque mínimo necessário, os fornecedores não entregam os produtos nas lojas de conveniência e negociam com preços altos, quase inviabilizando esse tipo de varejo. Aqui é uma questão importante que vem de encontro ao que eu falava para vocês, né? Justamente eles tiveram que fazer isso, né? A franquia teve que se responsabilizar, assim como, por exemplo, a franquia responsável por McDonald's e por outros, né? Justamente a fazer as compras e fazer a distribuição, né, para os diferentes franqueados, porque se ficasse por conta de cada um comprando em pequenas quantidades, né, ficava inviável esse tipo de negócio. Pessoal, então aqui uma análise aqui em relação às 5 forças competitivas das franquias BR Mania, certo? Bueno, meus caros. Agora nós vamos de encontro, então, ao exercício da aula de hoje, né, ao trabalho discente efetivo da aula de hoje, onde vocês vão justamente, né, fazer uma análise das 5 forças competitivas que foram explanadas por mim até agora. Aqui TDE, estudo de caso, então, né, a ideia é que vocês, após assistirem essa aula, né, que pode ter sido assistida online ou offline, né, depois da mesma ter ocorrido, né, vocês escolhem uma empresa e elaborem um diagnóstico da influência das 5 forças competitivas em relação à mesma. Semelhante a esse exemplo da BR Mania, tá, pessoal? E aí, para que vocês façam isso, né, vocês precisam descrever quem são e como se comportam os principais concorrentes, fornecedores e compradores, né, assim como analisar se há ou não barreiras de entrada no mercado em que ela atua e se há ameaça de produtos substitutos. Então, vamos pegar um exemplo, a Daiane antes citou a Coca-Cola, né? Daqui a pouco ela pode fazer uma análise dessas 5 forças competitivas em relação à Coca-Cola. Claro que no caso da maior parte de vocês, né, o normal é vocês conhecerem, né, como é o caso do colega que falou o exemplo da Dell antes, o Leonardo, né, como o Leonardo comentou antes, né, como ele trabalha na Dell, daqui a pouco ele pode analisar as 5 forças competitivas em relação à Dell, né, a Daiane em relação à Azul, né, e outros de vocês em relação às empresas que vocês trabalham. Se vocês não trabalham atualmente, né, pode ser de uma empresa que já trabalhou, ou se não, pode ser de alguma empresa que vocês entendam que tenham certo conhecimento para analisar as 5 forças, né? Normalmente as marcas conhecidas, como Coca-Cola, entre outras, seriam as mais interessantes, né? Uma vez que são mais conhecidas por todos, para se fazer esse tipo de análise.
Pessoal, assim como o trabalho da aula anterior, tá? Vocês podem fazer individualmente, em dupla ou em trio, tá? Essas 3 possibilidades existem. Assim como a atividade da aula da semana passada e as anteriores, tá? Embora vocês possam fazer em até duplas ou até mesmo em trios, todos têm que postar, tá, pessoal? Para constar a entrega, né? Contabilizar como presença e para que depois eu possa atribuir a nota. Certo? Dúvidas, questões, tudo tranquilo, mais ou menos? Vamos ver agora na hora de resolver o exercício. Por favor, manifestem-se. Professor, acho que tá tudo tranquilo. Depois Tudo ali, tranquilo. eu acho que ao fazer mesmo, surgir alguma dúvida, depois te aciona ali nas mensagens. Isso, tem um campo de mensagens ali onde vocês podem me acionar, ou aqui mesmo no campo de dúvidas e interação, na sala de interação, tá, pessoal? Eventualmente até uma dúvida de vocês pode ser a dúvida de outros colegas, né? E aqui fica público nesse caso, né? Mas também, se preferirem, podem me acionar via mensagem, que não tem problema nenhum, certo? Entendendo então que está tudo tranquilo, pessoal, e para não me alongar muito mais, só gostaria de lembrá-los, né, que semana que vem, então, nós temos a Semana Acadêmica da Administração, né, com um evento promovido aí pelo Conselho Regional de Administração, né, que vai versar sobre mudanças, conexões e tecnologias com o Luciano Potter, né, mas antes, né, vocês precisam se inscrever nesse link aqui, tá? http://bit.ly /programas _carreiras. Underline não, desculpa, é hífen mesmo, carreiras. Tá? Eu mesmo já me inscrevi, né? Eu mostrei no início da aula, né? Para quem acessou um pouco depois, né, já fiz a minha inscrição, né? E eles enviam um e-mail, então, com o endereço que vocês têm que acessar, certo? Fruto dessa avaliação, né, fruto dessa palestra, vocês têm um TDE para desenvolver, né, com um mapa mental sobre essa palestra, né, e qualquer dúvida sobre a mesma, vocês podem postar aqui para mim, né, e depois, por fim, né, nós temos aqui a prova de G1 que vai acontecer no dia 18 de setembro. Então, nós vamos passar aí um tempinho sem nos vermos ao vivo, tá, pessoal? Nós vamos retomar, então, os encontros virtuais aqui apenas no dia 18. Deixa eu abrir aqui o calendário. Então, vamos nos reencontrar nesse mesmo link com aula remota apenas no dia 25, certo? Mas, nesse meio tempo, né, qualquer dúvida, qualquer questão, podem me acionar, tá, via mensagens ou via sala de interação, tá bom? Ok. Perfeito, então. Joinha. Meus caros, muito boa noite a todos e até a próxima lá no dia 24, tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Isso aí, boa noite. Boa noite, professor. Bom feriado. Obrigado igualmente para todos.